Olá, meus amigos aqui das Leis Biológicas. Primeira palestra do dia já aconteceu e ela está aqui, Denise Penteado. Claro que nada melhor do que chamar ela para começar esse dia de palestras. Nada melhor que realmente eu, como orgulho de marido aqui, chamar minha esposa para falar um pouquinho sobre as leis biológicas, sobre o que ela entende, sobre o que ela visualiza dia após dia dentro dos trabalhos na doulagem que ela faz. E também com relação ao atendimento das mulheres e saber um pouquinho mais o que elas compartilham de informações, de fragilidades e tudo mais antes, durante e após ali o parto, aquele momento que é único, né, para qualquer uma das mulheres. Eu queria perguntar como é que foi para você participar ainda mais um ano, né, de palestra. No primeiro ano a tua palestra foi um bônus, né, do primeiro ano das leis biológicas, e agora uma palestra sobre a humanização do parto. Como é que foi para você poder compartilhar essas informações dentro do evento? Foi muito bom, eu gosto muito de falar sobre isso, então foi bem tranquilo, assim. Da primeira vez eu fiquei um pouco mais nervosa, a primeira vez, acho que já treinei bastante de lá pra cá e agora foi bem mais tranquilo. E tiveram algumas perguntas, né? Vamos solucionar essas perguntas ali que ficaram para compartilhar aqui para vocês também. Uma das perguntas é eclâmpsia. Então, o que é eclâmpsia? Um pouquinho, né, do que é eclâmpsia e se ela é um determinante para a cesárea ou não. Então, a eclâmpsia é um conjunto de fatores, é uma síndrome, né, vista pela medicina assim, com aumento da pressão e ela altera o funcionamento renal, fígado, altera várias coisas no funcionamento da mãe e isso causa riscos para a mãe e para o bebê. A mãe pode entrar em coma, ter lesões cerebrais devido a uma eclâmpsia. Existem então alguns sinais que aparecem antes e eles geralmente são subdiagnosticados, então por isso é importante qualquer alteração de pressão acima de 14/9 na gestação já deve ser monitorada para prevenir, para ir controlando com medicação e não precisar chegar no caso de uma cesárea de emergência, porque a própria pressão aumentada e toda disfunção metabólica na gestante traz muito mais riscos para essa cesárea. Então, essa mulher corre muito risco. Esse bebê também. Às vezes, quando não tem o que fazer, já não perdeu o seu controle disso, é a solução, né? Às vezes não dá para seguir mesmo, não dá para esperar o tempo de uma indução do parto, mas a indução seria a melhor indicação para um caso desse. É claro, é um critério técnico médico, mas mesmo que seja preciso uma cesárea, é possível conversar com o bebê, explicar o que vai acontecer, que seja uma cesárea que não foi possível entrar em trabalho de parto. Depois conversar com o bebê, se a mãe está bem, se conseguiu, é possível esse contato pele a pele. Às vezes o pai pode fazer esse contato pele a pele com o bebê também, ele vai reconhecer essa voz do pai. Então são pequenas mudanças, pequenas atitudes que podem tornar esse momento mais suave. E não é porque o parto é uma cesárea que ele precisa ser conflitivo, né? O parto cesáreo pode ser visto como um pouco mais humanizado, né? Você podia falar um pouquinho dos detalhezinhos do que pode ser parto como humanizado? Sim, ele pode ser uma solução. Então, às vezes, estava ali num conflito, realmente, algo de risco de vir, e ele entra como uma solução. Então, ele não vai entrar como um DHS necessariamente. Depende de como essa mulher visualizou isso, e para esse bebê também, né? Então, se ele teve esse contato pele a pele, é o principal. Essa primeira hora de ouro, essa primeira hora de vida, ela deve ser respeitada, tanto no parto quanto na cesárea. Para isso, a sala tem que estar aquecida. Não adianta deixar uma sala a 18 graus, o bebê não vai manter a temperatura corporal, ele vai começar a ter chio respiratório, ele começa a fazer um chiadinho, um miadinho, porque ele está com dificuldade de respirar pela questão da alteração de temperatura mesmo. Então, o principal é essa sala aquecida, uma equipe, alguém que possa ficar perto dessa mãe, que possa ajudar a posicionar o bebê. Esse bebê já pode lamber o seio, reconhecer o cheiro da mãe. Tem bebê que mama mesmo nessa primeira hora de vida, mesmo numa cesárea. Então, precisa de alguém a mais na equipe, mas é bem possível, sim, esse contato pele a pele. É possível esperar alguns minutinhos, não tanto quanto no parto, para cortar o cordão. Então, essa questão da separação acho que é uma das principais que eu vejo como fragilidade para a mãe e para o bebê. Eles se sentem muito vulneráveis, né? A mãe e o bebê. A mãe esperou toda a gestação por aquele bebê e na natureza foi planejado que aquele bebê ficasse junto dela. Se ele é separado, isso causa um estresse um pouco maior, né? Claro, tudo vai da percepção de cada pessoa, mas essa separação não deveria acontecer. Para o bebê é difícil explicar, né? O bebê nenhum sabe entender essa relação, porque a mãe é aquela pessoa que ele reconhece durante os 9 meses e é só ela que ele
reconhece. Às vezes o pai falando um pouquinho ali na barriga, tudo bem, ouve e tal, a voz do pai, mas sentir, né, o toque, o batimento cardíaco é da mãe. Uma outra dúvida que foi postada lá na página, então, dentro da aula da Denise, foi sobre rompeu a bolsa e agora não dilatou. Quanto tempo que começa a dilatação? Tem padrão? Em até 24 horas, 90% das mulheres vão ter entrado em trabalho de parto depois que rompeu a bolsa. Então não quer dizer que rompeu a bolsa tem que começar a contração. Ela pode demorar assim. O que é feito assim de procedimento, que a gente acompanha, geralmente alguns médicos 18 ou 24 horas depois que rompeu a bolsa, eles entram com antibiótico pelo risco de infecção do líquido amniótico para esse bebê. Né? Então, como já não está mais um sistema vedadinho como era na gestação, é esse o risco. Ficar com pouco líquido não é um problema. O baixo líquido ele é um problema na gestação, porque ele indica que tem alguma coisa errada no metabolismo da mãe e do bebê, e por isso não tem líquido suficiente, ele é só um sinal. Mas o líquido ter saído não tem problema para o bebê, ele vai sendo reproduzido. Então a mulher toma bastante líquido, água de coco, se hidrata muito bem. O bebê ele desce, geralmente quando estoura a bolsa ele vai descer, ele vai encaixar, formar tipo uma rolinha, então vai continuar fazendo água, mas esperar o trabalho de parto em si. Pode usar indução, dependendo, né, se a mulher teve cesárea anterior ou não, qual o tipo de indução e como está a questão do colo ali, ou pode-se optar pela conduta expectante. São duas opções. Não tem que, em 2 horas e meia, que é do caso comentado ali, então é bem comum acontecer. Geralmente a bolsa vai romper já em trabalho de parto, mas se rompeu antes, pode-se esperar sim. Muito obrigado, Denise, por compartilhar todas as informações aí que eu ouço dia após dia em casa, né? Mas agora disponibilizando para o público em geral aí para entender um pouquinho mais dessa relação parto, ali, gestação com as leis biológicas. Espero que todos tenham gostado desse conteúdo. Quem não assistiu, tá lá liberado aí para você ver um pouquinho mais dessas informações aí. Obrigado mais uma vez e às 17 horas tem Luiz Felipe Espinosa falando um pouco mais sobre as leis biológicas, um aprofundamento das leis biológicas. Aguarde aí, acesse o seu e-mail ou lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp das leis biológicas para pegar o link para acessar a próxima palestra. Um grande abraço, tchau!